Eu começo então. Primeiro, eu me surpreendi que mesmo tendo feito tantos anos de terapia, tratamentos quânticos, constelação, microfisioterapia, Theta Healing, Axis Conscious, eu me surpreendi que eu descobri coisas, traumas, que eu não tinha consciência. Só que o fato de não ter consciência não faz com que ele não atrapalhe a minha vida. Se você tem um trauma e você não tem consciência desse trauma, provavelmente ele está te atrapalhando no profissional ou no amoroso em alguma coisa. Na hora que você tem que ter uma coragem para fazer um projeto novo, você tem medo, deve ser algum trauma que você... Enfim. Então, isso me surpreendeu, porque eu não esperava eu me deparar com situações novas. Não esperava mesmo. E as cartas eram muito fortes, assim. Teve uma carta que eu escrevi para minha criança que foi muito forte, na carta eu falei que ela nunca mais ia estar sozinha. Eu não sei, eu tenho, não sei se é a convicção, mas eu tenho uma esperança de que nos meus próximos projetos de vida, desafios, a minha criança vai estar nutrida e corajosa. Que bonito. Obrigada, Rafael. Bom, eu saio feliz, gente, feliz. Olha, realmente, falar umas verdades no espelho dói, não é fácil não. Mas eu percebi que eu me escondia na minha criança, rebelde. Fiquei nesse personagem aí da rebeldia, da criança, por um tempo, me afundei em algumas coisas, me desconectei de mim mesma e foi bom esse trabalho para me, é, me libertar mesmo dessa marra que eu tenho com os meus pais, dessa coisa de ficar culpando eles. Gostei muito desse videozinho que você mandou, porque eu tô muito nessa vibe do vídeo mesmo, cara. Tipo assim, beleza, eles são nossos pais, eles falharam de certa forma, mas também olha quanta expectativa a gente coloca em ser humano, sabe? Calma aí. Eu tenho minha parcela de culpa. Hoje eu posso muito bem falar não, eu vou fazer diferente, eu posso, porque eu faço diferente. Me prende, ficar me escondendo por trás dele. Então, isso foi bom porque me mostrou que, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que assumir aqui, eu tenho que cuidar dela, de mim. E isso é muito legal, eu estou muito feliz. E sinto que eu não tenho essa culpa de, às vezes, ai, pô, não tenho uma relação com a minha mãe, tipo, não amo. Não é que eu não ame ela, mas é a forma como ela me dá o amor, é a forma que eu retribuo também. Mas isso não quer dizer que eu não a ame, só não vai ser desse jeito tão sonhador, né? Às vezes as relações. Bom, já que o Henrique não foi, estou aqui. Por onde começar, né? Muito impressionante. Eu me identifico muito com o Rafa, porque eu venho de séculos de muitas terapias, anos e anos, diversas coisas. E eu já tinha ouvido falar na criança. Eu lembro que quando eu comecei a ter a foto da minha criança no protetor de tela do celular, isso virou uma chave que já funcionou, melhorou muita coisa no meu relacionamento com a minha filha. Mas eu ainda não identificava, não percebia, não tinha muita clareza. E eu acho que, principalmente agora, no final do processo, que eu acho que foi onde, talvez, né, eu comecei a estar preparada para perceber ela. Acho que antes não tinha nem como eu entender uma manifestação, porque talvez eu não conseguisse gerir aquilo. E aí ela se manifestou, né, em duas situações, e agora eu já sei identificar e as consequências da raiva neutralizada, reprimida, né, da necessidade do mecanismo de defesa que eu tive que desenvolver na infância, de talvez uma
uma distorção cognitiva de que as coisas são melhores do que elas realmente são, de não conseguir enxergar as coisas. E agora eu começo a ser capaz de olhar e enxergar e perceber e tentar entender, opa, o que está acontecendo. E aí ela, assim, eu deixo de dar esse poder de decisão, de escolha, né? Para essa parte infantil, essa parte que não amadureceu. Então, agora eu acho que eu começo a ser mais capaz de tomar as rédeas da minha vida, mas no sentido de, vem cá, você não teve validação, você não teve espaço para se expandir, para crescer, para se empoderar, mas agora você é adulta e você já conquistou isso, aquilo, etc. Você já sabe e eu tô aqui, eu vou te acolher, vou suprir suas necessidades, eu sou a responsável por te validar, por te empoderar, por acreditar em você e ciente de que eu já estava nesse caminho, né, de não esperar mais dos meus pais, mas de não esperar mais deles, até eu realmente me tornar fonte de satisfação das minhas necessidades, tem uma distância muito grande. Mas esse processo, de fato, me trouxe mais perto. Acho que agora eu até já consigo tocar nisso, né? E acho que uma coisa incrível foi esse processo da raiva, porque foi como a minha criança mais se manifestou. E eu vi assim, então eu tenho raiva, sim, né? E acolher essa raiva. Tô com raiva. Posso falar que tô com raiva, e não é da minha natureza explodir, a não ser quando eu reprimo tanto que a minha criança vem e domina numa situação. Mas é isso, tô saindo muito, muito enriquecida, tô saindo empoderada. E ainda tem um caminho, né? Não é assim tão simples, né? Mas agora eu tô mais perto. Acho que é isso. Gratidão. Gratidão ao grupo, a todas as pessoas que compartilharam, que me viram. Thaís, principalmente, que acho que eu chateei um pouquinho a Thaís em alguns momentos. Mas é isso, é um processo muito delicado, assim, né? Não é fácil. Algumas coisas a gente não quer ver, não quer falar, não tem vergonha, não quer se vulnerabilizar, mesmo ouvindo a meditação da vergonha tóxica. E aí, por isso é tão importante essa troca, né? A Chandra falou tanta coisa e eu vi assim, nossa, eu podia ter falado mais e ter sido mais rico para mim se eu tivesse dado nome aos bois, mas porque eu fiquei com vergonha. E aí depois eu vi que eu podia fazer isso. Então é muito bom estar nesse espaço comum, né? Caramba, as outras pessoas também. É isso, gente. Muito obrigada, muita gratidão a cada um. E a gente continua, né? A gente continua, dá sempre para se conhecer mais. Acho que é infinito aí, essa jornada. Obrigada, Nath. Falando um pouco até do começo, assim, quando você, Thaís, me mandou o convite e tal, e até antes disso, né, quando a gente conversou sobre o Theta Healing, e ainda aquela interpretação do sonho que ainda não aconteceu. E esses dois momentos assim bem pontuais me vieram assim, ué, ela nunca me mandou uma mensagem, de repente, ué, vem algo assim, eu falei, cara, é algum sinal de alguma coisa aí. E aí apareceu esse trabalho da criança interior e eu fui para esse lugar assim, ó, vai ser bom você dar uma olhada nisso. Eu já tinha feito outros trabalhos, assim, mas nunca com essa atenção, esse foco, dessa forma como tem esse caminho que você propôs. E a sensação é que é uma continuidade, porque quando
chegou naquele lugar de papel disfuncional ali, várias fichas caíram. E uma coisa que a Natália falou sobre se empoderar, assim, é um negócio muito importante, porque quantas coisas eu vi que eu aceitei do que falaram. Parece que tem times, assim, de pessoas que falam, cara, você é muito zen, você é muito tranquilo, e, e eu sempre escutei em casa o contrário, não, você é muito nervoso, você é muito impaciente, você isso, aquilo, blá, blá, blá. Até que chegou um momento, eu estava até conversando com a minha esposa, eu falei, peraí, quer saber? Eu tenho muita paciência, sim. Eu aguento muita coisa assim, muita coisa nas costas, já pesadas. Eu aguento muita coisa assim. Eu tenho muita paciência assim. Só que chega uma hora que enche o saco. E aí eu boto para quebrar mesmo, sabe? E ela concordou. Ela falou: não, é verdade. Só que eu sempre fiquei naquela coisa de fama de ser agressivo, ser impaciente, ser raivoso de um lado, e de outras pessoas, não, você é um monge, que não sei o que lá. Não sou nenhuma coisa exatamente, nem outra exatamente. É tudo isso junto. Mas eu não aceito mais que alguém fala assim, ah, eu não tenho paciência. Eu falo, cara, eu tenho muito. Eu lembro de muitas histórias. 40 anos de histórias nessa vida, eu lembro de muita coisa, e muita coisa tive paciência, sim. Mostrei outro lado, sim. Vi respostas com sabedoria, sim. E não vou mais aceitar também essas coisas de títulos, rótulos e tal, né? Isso de se empoderar é tão importante porque dá um chão para a gente, sabe? A gente não aceita mais o julgamento alheio de qualquer forma, ainda que seja pela mãe, ou pelo pai, ou por pessoas muito próximas, né? Parceiros, parceiras, amigos e tal. Porque parece que quando a gente aceita o julgamento dos outros, a gente é muito levado para um lado e para o outro, e a gente nem quer isso, né? E às vezes deixa passar e aceita e se outras pessoas estão falando deve ser verdade, mas nunca é verdade absoluta, nunca é verdade interna, né, daquilo que a gente vive de verdade. E caramba, é muita coisa aí para ver. Essa história do papel disfuncional também me levou para um lugar de impaciência com certas coisas, porque ficou evidente assim a repetição da minha mãe fazendo e falando coisas para o meu filho. E isso me botou num lugar assim de bastante impaciência, assim, me colocou num lugar até de intolerância que eu falei de uma forma mais dura. Talvez não tenha entendido de novo, eu acho que vai ser difícil entender. Não é uma vontade de querer mudar minha mãe, e sim de não deixar que aconteça com meu filho o que aconteceu comigo, por exemplo. Porque as consequências eu vi, minha mãe não viu. E até vocês falaram sobre trabalhos quânticos, né, sistêmicos, assim. Eu fiz um dos módulos de Theta Healing, chamado Criança Arco-Íris. Cara, quando eu fiz, eu falei, nossa, isso teria sido tão importante para todas as fases da vida, porque foi tudo que eu deixei para trás e só fui recuperado depois dos 30. Porque eu achava que era louco, por exemplo, sabe? E quanto que eu aceitei, né, disso tudo também. E, pô, no Criança Arco-Íris você brinca de telepatia, de treinar telecinese, adivinhação, sabe? Coisas que nunca ninguém disse que para mim que eu podia, e eu deixei isso para trás. E quanto que de riqueza a gente pode recuperar, retornando isso para a gente, empoderando a gente mesmo e para os que estão chegando, para os que estão se desenvolvendo. Eu senti muito isso quando, em duas oportunidades, eu fui fazer um evento com os meninos de um colégio técnico e depois também um evento com pessoas na faculdade, uma faculdade de marketing. Era nesse mesmo sentimento como a gente fez esse trabalho, era como se eu tivesse vindo do futuro falando para as pessoas e para mim mesmo, entregando aquilo que eu gostaria de ter escutado naquela época. Isso tudo veio tudo de uma vez, assim, nesse trabalho que a gente está fazendo. Assim, é papo para mais de hora isso daqui.
E é uma pena que acaba. E aí, individualmente a gente segue, mas com certeza foi um marco muito importante ter feito esse trabalho com vocês, com você, Thaís, e com todo esse grupo. Gratidão.